Dando continuidade, eu só quero adicionar aqui no nosso span que a fonte, o peso da fonte, o nosso fonte weight é 600 e não 400 que a gente declarou lá no bora. Agora a gente vai para a segunda parte, que é o nosso, o nosso main. Então o nosso main tem um espaço em grid aqui e o outro espaço em grid aqui. Como é um valor que está entre 1080 e 1080, o nosso tamanho e com o space between, o tamanho dos nossos itens de cada espaço desse é 500 de largura. Então a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer aqui no nosso index? A gente tem que selecionar, colocar aqui a section, que ela tem uma classe chamada first, só first. Ela tem uma classe chamada first. Dentro dela eu tenho uma div, eu tenho um artigo. Por que um artigo? Porque tem itens escritos, alguma informação importante. Então a gente tem uma seção com a informação importante, um artigo e depois uma div, que eu vou colocar aqui a classe nela de side half, a lateral da metade. Então a gente tem que vir aqui no nosso main, e o nosso main é uma coisa curiosa, porque a gente precisa declarar que ele tem 100% de largura, e a gente também vai declarar que ele tem 100% de, o mínimo dele, a mínima altura dele é 100 view height. A gente vai usar o viewport. E é praticamente a mesma coisa que a gente declarou aqui no nosso container. Então ele tem o display flex, a direção dele é coluna, então ele tem um flex direction column, e o align itens é centralizado. E depois a gente tem uma section. Vamos verificar aqui. A gente tem uma section com a class first. Então a gente vai falar que dentro do nosso main tem uma class chamada first. E essa class first é praticamente a mesma coisa que a gente colocou aqui no nosso header. Ela tem um width de 90% para ficar o espaçamento nas laterais. Porém o máximo dela, a máxima largura é 1080, o máximo width é 1080. Ela tem um display flex, ela é flex direction, ela é uma linha, então ela é um roll. A gente vai alinhar os itens no centro e justificar os itens nas laterais. Então é um space between para ficar tudo certinho. Se eu colocar um A aqui e aqui eu colocar um B, a gente já vai ter isso. Então a gente tem o A e o B. Porém, nossos dois itens eles têm o tamanho de 500. Cada um lado é um 500. No caso, 1080 dividido por 2 dá 540. Então, então para ficar um espaço legal no meio, eu coloquei 500 de tamanho. O que a gente tem que fazer aqui no nosso CSS? Eu vou criar, como não tem só esses dois itens que tem 500 de tamanho, esses dois itens aqui também tem. Na verdade é só esses quatro itens que tem tamanho 500. Nossa página não é tão grande assim. Até agora a gente viu uma maneira de identar o item filo. No caso a gente fala que a tag py tem um filo, por exemplo. A tag py tem um filo e esse filo
também tem alguma coisa dentro dele, que é o nosso article, por exemplo. E essa é uma boa forma, porque você sabe o que você está fazendo, aonde que está fazendo. Porém, existe outra forma de fazer isso. Não declarando que o main tem alguma coisa, mas declarando os dois itens. Ficou meio confuso, mas eu vou explicar. Aqui dentro, então a gente tem um article e uma div. Esse item vai se repetir? Esse item vai se repetir. E eu quero que ele não se repita só dentro do meu first. Só dentro da section first. Porque essa section aqui é a secundária. E essa daqui é a terceira. Até a quarta. Essa daqui é a terceira, essa daqui é a quarta. Então eu quero que o meu artigo e o meu side half funcione em toda a extensão da minha página. O que eu faço? Eu chamo ele e chamo a minha classe side half. A ordem desses dois aqui não importam. Então eu falo que os dois eles têm, como é first mobile, caso dispositivos móveis primeiro, depois desktop, eu falo que os dois têm 100% disso daqui. No caso, ele vai cobrir 100% de 90% do nosso first. Porém, eles têm um tamanho máximo, uma largura máxima de 500 pixels. E eu vou dar um background para esses dois aqui, que é pink, para a gente ver o que está acontecendo. Então eu tenho os dois itens separados pelo meio. E se eu fizer aqui, eles ainda estão separados pelo meio. Por quê? Porque a gente delimitou que o nosso first é uma linha. E quando ele está declarado que é uma linha, ele não quebra. Então a gente tem que colocar um flex wrap. Esse wrap, por padrão, ele é no wrap. Ele não vai quebrar a linha. Mas a gente não quer isso. A gente quer que ele quebre a linha. Então, o mobile vai ficar dessa forma aqui. Isso aqui está acontecendo porque eu acabei delimitando que o tamanho do nosso item header é 50 pixels, mas eu não quero que ele fique um tamanho fixo. Então eu quero que o mínimo dele seja 50 e se ele passar também não tem problema. Então ele vai ficar certinho aqui. E agora a gente precisa dar um espaço entre esses itens. Então os dois itens vão ter uma margem top de um rem. Na verdade, vou colocar uma margem bottom de um rem. Perfeito. O nosso conteúdo vai aqui dentro, que a gente vai ver isso no próximo vídeo.